Ouvir um pouquinho o professor Vila a respeito desses assuntos todos que nós conversamos aqui com o governador Caiado, professor. Bem, com relação à parte financeira, não tenho nenhuma discordância com o que disse o governador Ronaldo Caiado, que é uma demanda de todos os governadores, né? É muito fácil chegar e falar, olha, vamos cortar o ICMS e tal, isso é muito popular. Mas foi um baque violento para as 27 unidades da federação, né? Uma situação extremamente difícil que tem de ser resolvida. Daí a posição inicial da sua questão sobre o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está correto. Quer dizer, primeiro, restituir o que eles perderam, né? E, segundo, discutir seriamente a reforma tributária no Brasil, que diz que seria resolvida em um semestre. Pode tirar o cavalo da chuva, em um semestre não se resolve uma questão tão complexa. Se resolver até o final do ano, a gente levanta as mãos aos céus. Porque numa reforma tributária, alguém perde, alguém ganha. Porque se todos ganhassem, ela já teria sido feita. Então precisa ter mecanismos para aqueles que perdem, de alguma forma, serem restituídos ao longo de um prazo X qualquer. Então é uma questão muito complexa a questão da reforma tributária. E por outro lado, o governador lembrou bem a questão dos pisos salariais. Eu também acho que tem de aumentar o piso e concordo, dos professores, enfermeiros, etc. A grande questão é como que os governos vão ter condições para poder realizar esses pagamentos, tendo em vista que a situação já era difícil e com o corte dos impostos ficou pior ainda. A questão que envolve os presos no Brasil, essa é uma discussão central. Muitos dizem que o Brasil é um dos países que mais prendem do mundo. Alguns falam que é o terceiro, o segundo, o quarto. Bem, é um dos que mais prendem no mundo em relação a outros países. Eu gostaria de ver melhor essa estatística, porque tem países com população igual ou maior que o Brasil, e que nós sabemos que tem severos sistemas penitenciários, mas é o que se fala normalmente na imprensa sobre o assunto. É uma posição que ele tem, você destacou bem a questão, ou seja, isso pode criar mais tensão no interior dos presídios, é verdade. Mas como todas as verdades, elas têm vários lados também. Tem a questão que foi ressaltada pelo governador, dessas visitas ser o pombo-correio para questões criminosas que são feitas, ou seja, para tráfico de drogas, ordens, assassinato de policiais, de juízes, promotores, e infelizmente não faltam exemplos para isso. E é de uma questão que ele falou, e que quem acompanha o assunto sabe que muitas vezes a esposa, a namorada de um detento acaba servindo, desculpe usar essa expressão entre aspas, uma espécie de mercadoria de sobrevivência para aquele preso no presídio XYZ, né? Ou seja, o chefe daquele presídio, o chefe entende-se criminoso, exige a entrega na visita íntima, é um assunto horrível isso, mas é verdade, da irmã, da prima, da tia, da mulher, que visita o preso. Então é uma questão complicada, tem de se discutir seriamente o sistema penitenciário. Tem uma questão que muita gente está preso e não era para estar preso, né? Uma vez o Conselho Nacional de Justiça fez um mutirão, por fim. Era o presidente Gilmar Mendes, do CNJ. O número de presos que não eram para estar presos no Brasil era cerca de 1/3. É inacreditável. E uma outra coisa, você mistura presos de estágios de criminalidade distinta, que é um outro problema. Você acaba transformando a escola, o presídio em escolas de criminalidade. Essa é uma questão fundamental para o Brasil discutir, sem ideologia barata, sem falar que vai querer falar em pena de morte. Lembra do deputado Amaral Neto, que o Carlos Lacerda chamava de Amoral Nato? Aquela discussão da pena de morte, etc. Não é por aí, mas é discutir o sistema penitenciário brasileiro, isso é urgente, e essa é uma tarefa do Congresso Nacional. Nosso sistema penitenciário, não é, professor, é tão gigantesco quanto desordenado, né? O senhor lembrou aí a mistura de presos, alguns considerados de baixa periculosidade, com chefes do tráfico, chefes do crime organizado. Você tem um controle do crime organizado dentro dos presídios que obriga muitas vezes quem entrou ali por uma razão considerada menos importante a se aliar a determinada facção criminosa, e na medida em que ele entra no sistema penitenciário passa a ser um devedor
daquela organização criminosa, que passa a ter controle da circulação dos parentes dessa gente do lado de fora, então sabe onde está o filho, sabe onde está a mãe, quebrar essa espinha dorsal do crime. Isso não necessariamente tem a ver com a visita íntima ou não, mas começar a discutir a retomada do controle do sistema penitenciário pelo Estado parece ser algo bastante importante, né, professor? Isso é fundamental, Colombo, fundamental mesmo, porque é uma questão de segurança da sociedade brasileira, né? É inacreditável, nós temos no Brasil áreas liberadas que o Estado não tem controle. Por exemplo, algumas regiões do Rio de Janeiro, para ser muito claro, muitos não vão gostar, mas é verdade, tem área sob o controle do crime organizado, ou da milícia, ou do traficante, e isso não é só na cidade do Rio de Janeiro, isso tem em outras grandes cidades do Brasil, como infelizmente ocorre. No caso dos presídios, idem, né? Essa questão uma questão de sobrevivência, o preso de pequena periculosidade, ele tem de sobreviver naquelas circunstâncias, né? E aí ele acaba se adaptando, ele tem de se aliar ao grupo criminoso A ou ao grupo criminoso B, que é o meio dele garantir a sua vida. E essa questão das visitas familiares, que são tão importantes, aqui em São Paulo a gente vê as filas, né? São sempre de população pobre, né? E geralmente população mulata e negra, que é a maior parte dos presos no Brasil, que não é acidental. Isso tem de ver com a formação econômica e social do Brasil, lembrando sempre, não custa recordar, que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Então, a questão toda que se coloca para discutir o sistema penitenciário é que quem coloca a discussão, geralmente são pessoas de extrema direita, coloca de uma forma que afasta uma discussão séria do problema. Nós temos de separar o detento de pequena periculosidade daquele que cometeu crimes gravíssimos. O governador lembrou dos feminicídios, etc, etc. Você tem de separar e ter uma política de reintegração social. Isso não é fácil, mas tem bons exemplos no país. O interessante do Brasil é que a gente muitas vezes vê a questão ruim e não vê a questão boa. Tem bons exemplos em pequenas cidades no interior, que vez por outra nós noticiamos, de reintegração da sociedade. Qual é a tarefa do sistema presidencial? Retirar aquele que coloca em risco a minha, a sua, a nossa segurança e fazer o possível para reintegrá-lo à sociedade. Sabemos que alguns é quase que impossível, né? Não vamos ter a noção de poliana, alguns não dá, mas uma parte considerável é possível reintegrá-los. E esse é um papel que é possível fazer com o Estado, junto com a sociedade civil.